Olá a todos, muito boa noite. Em nome do Centro Espírita Diógenes de Medeiros, nós cumprimentamos a todos aqueles que nos acompanham nessa live. Mais um tema importantíssimo na noite de hoje. Hoje nós falaremos um pouco sobre um tema relacionado à obra Céu e Inferno e convidamos a todos a participar dessas discussões. Fiquem muito à vontade no decorrer dos vídeos, dessa live para complementarem informações, para dialogarem entre si. É muito importante que nós utilizemos os recursos tecnológicos para estarmos mais próximos uns dos outros e, acima de tudo, discutirmos o que realmente interessa, que é a doutrina espírita, que são seus fundamentos, tão importantes para as nossas vidas práticas, dado que estamos mergulhados em um automatismo, e isso, de certa forma, é prejudicial porque faz com que todos nós esqueçamos da nossa verdadeira essência, daquilo que realmente somos e para onde realmente iremos, fora dessa realidade momentânea que é a vida material, mas importante igualmente para a nossa evolução e aprendizado. Bem, vamos elevar os nossos pensamentos, fazendo vibrar em nossa tela mental, fazer com que em nossa tela mental apenas bons pensamentos ocorram, fazendo com que neste momento possamos nos interligar com o plano superior, conectarmos com aqueles que nos dirigem, aqueles que nos auxiliam na noite de hoje, pedindo, rogando a Deus, pedindo a Jesus e, sobretudo, aos nossos professores e mentores que estão mais próximos de nós neste momento, nesta noite, para que possamos comungar do mesmo entendimento, da mesma faixa vibratória, para que nada de mal nos ocorra, para que nenhuma interferência hostil possa inibir o desenvolvimento tão primordial de um tema que reflete para nós a realidade de nossas existências. Então, Senhor, na noite de hoje, pedimos, esteja conosco, abrande os nossos corações, nos dê a calma necessária para que consigamos desenvolver um tema tão primoroso e tão elucidativo do ponto de vista doutrinário a respeito da justiça, das penas e gozos. Na noite de hoje, agradecemos e pedimos a permissão para iniciar os estudos da noite, que assim seja, graças a Deus. Bem, eu não sei se está todo mundo me ouvindo, está todo mundo me escutando, todos estão recebendo áudio. Eu tenho um delay aqui na transmissão do vídeo, demora um pouco para chegar até vocês, então eu não tenho muito essa percepção se estão conseguindo me acompanhar ou não, mas sobretudo se puderem confirmar rapidamente se estão conseguindo ver corretamente, se o áudio está bom. Isso é importante para a gente continuar aqui os estudos, Espero que esteja tudo ok. Bom, eu vou retomar rapidamente aqui uma informação que já constava no primeiro slide. Peço a atenção de todos. Essas informações elas já estão divulgadas, elas são divulgadas semanalmente na página do Facebook Diógenes de Medeiros, mas é muito importante, se alguém por algum motivo não tenha conseguido acessar, tenha perdido, porque são muitas as postagens, nós intercalamos estudos de segunda e quinta, ocorrem estudos aos domingos da Mocidade, estudos do EDEC também aos domingos, então pode ser que por algum motivo não tenha sido de fácil acesso a essas informações. Então, apenas transmitindo a todos uma informação preliminar, primeiramente relacionado ao atendimento fraterno, Esse atendimento fraterno, ele é feito, pelo Júnior e pelo Alci, e os endereços para aqueles que queiram entrar em contato direto, receber orientação, conversar com o Júnior, com o Alci a respeito de alguma peculiaridade, dado que é algo privado, nós pedimos a gentileza para que acessem
os 2 e-mails que constam, né, aqui, né, na página inicial, tanto do Alcir quanto do Júnior. Entre em contato direto com eles e relatem aquilo que porventura lhe seja, né, importante para receber a devida orientação. Igualmente, nessa mesma projeção, tem aqui, né, informações relacionadas ao passe. Então, o passe ele não parou, não cessou, está acontecendo, né? E é importante não perder de vista os horários, né? Nesses horários específicos, interessante que se reserve um tempinho, né, para uma mentalização adequada, para uma leitura edificante, para que os professores e mentores, os prepostos do alto, possam né, nos auxiliar e auxiliar a todos. Espero que estejam claras essas informações. Bem, vamos então partir para os nossos estudos, os nossos estudos relacionados a uma obra fundamental, e nós vamos então caminhando nesse exato momento. Eu vou fazer aqui a migração. A temática de hoje, para aqueles que... o tema de hoje, né, é o Código Penal da Vida Futura. Esse tema ele é extraído, né, da obra Céu e Inferno. É com ele que nós vamos trabalhar, vamos desenvolver assuntos a ele relacionados, né? Eu peço a gentileza, se puderem relatar áudio, vídeo, tá? Por favor. Então, é essa obra, né? O estudo vai se permear com base em um assunto extraído da obra O Céu e o Inferno. É uma obra que foi, né, dentre as fundamentais, uma obra que foi escrita por Allan Kardec publicada por Allan Kardec em 1865, né, lançamento. Essa obra, ela é, de certa forma, pouco... No meio espírita, ela tem uma influência, né, de leitura propriamente dita, um tanto quanto intermediária, se levado em consideração a leitura que é feita, né, no movimento pelo Livro dos Espíritas ou pelo Evangelho, mas é uma obra de fundamental importância para a gente entender, sobretudo, as consequências de provas e expiações, as consequências dos nossos atos, as consequências que vão, né, advir das nossas escolhas. Bem, então nós vamos estudar essa obra, né, um tema relacionado a ela, e já de início nós estamos falando, né, sobre as penas futuras, e a primeira coisa que Allan Kardec externaliza nessa obra, né, é uma passagem que já consta nesse capítulo que nós vamos estudar, né, penas futuras, segundo a doutrina espírita. E a primeira coisa que Allan Kardec se preocupou em estabelecer, quando da construção dos preceitos básicos norteadores dessa codificação que nós vamos estudar, é que a doutrina espírita, né, com relação no tocante à análise das penas futuras, não se fundamenta, não tem por norte, né, o seu fundamento embasado em outro ponto que tenha, né, advindo de uma teoria pré-concebida. Então, Allan Kardec ele é bem taxativo nisso. A doutrina espírita, no tocante às penas futuras, não se funda, como noutros pontos, sobre uma teoria pré-concebida. Não apresenta um sistema para substituir outro sistema. Em todos os seus aspectos, ela se apoia nas observações e é isso que faz a sua autoridade. Eu vou trazer aqui para mim para a gente fazer uma avaliação inicial dessa nota introdutória feita por Allan Kardec, né? O que ele quis dizer quando ele diz que a doutrina espírita, né, nesse ponto, como em muitos outros pontos, não se fundamenta numa teoria pré-concebida. Ou seja, o que Allan Kardec está querendo dizer nesse ponto? Está dizendo para a gente que ao analisar, ao estabelecer
as bases desse assunto, penas futuras, isso não foi criado nem por ele, nem pelos homens. Não houve uma ideia. Bom, surge uma ideia de que as penas devem ser dessa forma porque nós pensamos assim. E com base nesse pensamento, cria-se um raciocínio lógico e apresenta-se esse sistema para que nós, então, o aceitemos como uma outra espécie de dogmática impositiva. Ou seja, essa ideia de que o homem criou mais um sistema dogmático que deve ser aceito, né, para que se tenha o vislumbre do que possivelmente nos ocorrerá no futuro, não é aceito por Allan Kardec. E não é aceito por Allan Kardec porque o telefone não tocou daqui para lá. Esse telefone, o telefone ele tocou de lá para cá. O que nós estamos querendo dizer é que essa informação não é obra do homem, do ser humano, do espírito encarnado. Essa ideia de pena futura sobreveio do mundo espiritual, dos espíritos que se manifestaram à época e que foram auxiliadores na construção da codificação da doutrina espírita. E não vieram sob uma perspectiva meramente teorética, ou seja, mesmo essa informação tendo vindo do plano espiritual para o plano físico, ainda assim não se obteve essa teoria, essa ideia de penas futuras, com base pura e simplesmente numa ideia intelectual dos espíritos. Olha, é assim que nós deveremos admitir, é assim que os fundamentos se estabelecem e é assim que deve se considerar as penas futuras. Não. Allan Kardec, quando sistematizou as obras fundamentais, sobretudo sob a ótica dessa análise temática, ele o fez observando os relatos de experiências que aconteciam, né, com base nas manifestações que ocorriam do mundo espiritual para cá. Ou seja, né, os espíritos traziam a Kardec, os espíritos eles davam a Kardec subsídios, mas não subsídios teóricos, eram subsídios de experiência, né? Os espíritos, então, eles relatavam por experiência as várias hipóteses, as várias circunstâncias, os vários momentos em que cada um desses espíritos se encontravam no mundo espiritual. Cada momento, cada circunstância, cada situação de felicidade ou de sofrimento. Então, com base nisso, Allan Kardec, ele absorveu, né, a multiplicidade de relatos, ou seja, portanto, essa ideia se obteve por experimentação, com base no diálogo com as várias faixas de espíritos, as várias ordens, né, as várias classes de espíritos que se manifestavam e relatavam a sua experiência, dizendo: eu sofro mais, porque fiz tanto mal em vida, sofro menos, porque apesar de ter errado, também acertei, ou sou feliz, porque cumpri a legislação natural que rege todo o universo, ou seja, cumpri os mandamentos divinos. Então, com base nesses relatos, nós vamos perceber que a obra Céu e Inferno, ela é inclusive dividida. A primeira parte da obra Céu e Inferno cuida de explicar para nós um pouco sobre, à luz da doutrina espírita, um pouco sobre a teologia, né? A concepção teológica sob a ótica espírita, explicando para nós um pouco de céu, inferno, purgatório, anjos, demônios, né? Toda essa ideia que o cristianismo exerce, né, significativa influência, sobretudo aqui para nós do Ocidente. Então, a doutrina espírita ela é universalista,
mas ela cuida de explicar esses preceitos na primeira parte. E na segunda parte, né, é uma segunda parte experimental mesmo, onde existem diálogos em que espíritos se manifestam nas várias classes, relatando o que estão vivenciando na erraticidade, se estão a suportar muito sofrimento, sofrimento intermediário, pouco sofrimento de acordo com o seu estágio evolutivo, né? Ou se já não se encontram mais com a necessidade de vir a um planeta de provas e expiações, se já, né, são felizes do ponto de vista de análise dos critérios doutrinários. Então, essa é a ideia que a doutrina espírita faz, e por isso que ela diz para nós, né, que ela não parte de uma teoria pré-concebida, ou seja, as ideias elas são criteriosamente construídas com base na experiência que Kardec obteve após ter absorvido as informações de vários relatos que foram transportados para essa obra e que vão servir para nós de ilustração daquilo que pode ou não ocorrer conosco quando do nosso retorno ao mundo espiritual. Isso é muito importante não perder de vista. Bem, pois a partir daí nós temos então a análise da obra Céu e Inferno. Contudo, existem algumas, existem basicamente, pelo menos é isso que nós procuramos fazer com os estudos da noite, nós procuramos fazer uma divisão entre aquilo que a justiça, entre aquilo que o homem considera como sendo justiça divina e aquilo que realmente se apresenta sob a luz da doutrina espírita como a verdadeira justiça divina, né? Então é muito importante que nós também tenhamos bem claro esse horizonte, para que a gente não perca isso, né, de vista. Nós vamos fazer uma abordagem, né, à luz da doutrina espírita, explicando um pouco a respeito do que pode ser considerado justiça divina na ótica, né, humana, na perspectiva humana, e o que de fato a doutrina espírita nos ensina sobre justiça divina e alguns outros preceitos. Apesar de nós estarmos falando sobre o Código Penal da vida futura, nós não vamos falar de processo, nós não falaremos a respeito das circunstâncias, apesar de algumas analogias poderem nos facilitar o processo de ilustração para explicar o assunto. É importante que nós afastemos e desconsideremos no estudo de hoje qualquer ideia pré-concebida a respeito de lei humana, processo humano, contenda, briga humana, né? E a justiça por detrás desse processo todo material. Porque quando nós estamos falando em doutrina espírita, obviamente a linguagem é própria, a técnica extraída da doutrina é própria, né? Os vocábulos são próprios, então nós não podemos, né, de certa forma, confundir esses pontos. Uma coisa é perspectiva terminantemente material, né? Bom, Lincoln, mas nós vamos estudar o Código Penal da vida futura. Não é a mesma coisa que o Código Penal humano? Absolutamente, absolutamente. Quando a gente fala de Código Penal humano, nós estamos falando de uma pessoa qualquer que seja ela que se submete às leis, sobretudo em países em que, né, se regulamentam e se regem por meio das leis, né? Esses países admitindo o direito normativo, o direito escrito, ele obviamente apresenta regras de conduta que precisam ser seguidas pela sociedade, e essas regras de conduta devem ser respeitadas sob pena de sanção, ou seja, sob pena de sob uma pena, né? A consequência é uma pena. Então, se eu cometo um equívoco, esse equívoco é tipificado, ou seja, ele é descrito como algo execrável sob o ponto de vista da legislação, por sorte eu vou me submeter a um processo e, naturalmente, se comprovada a minha conduta nos termos da tipificação, eu vou ser responsabilizado. Não é isso que nós estamos falando aqui.
né? A gente não está falando de código penal, né? Onde tem a descrição de um crime, né? E tem a pena. Nós vamos entender, nós vamos compreender que quando a gente fala de código penal da vida futura, nós estamos falando de um conjunto legislativo que é cósmico, que não se altera ao alvedrio da sociedade, porque nós todos estamos imersos em sociedades micro e macro, e em cada região, né, muitas interferências ocorrem para a construção de codificações. Então leva-se em conta cultura, leva-se em conta, né, processos inúmeros sociais. Né? A legislação que nós estamos estudando, ela não se altera. Ela é imutável, porque não foi construída pelo ser humano. É uma legislação divina. Logo, não sofre nenhum processo de mutação, dado que o Deus que a doutrina espírita nos apresenta é um Deus soberanamente justo e bom, mas mais do que isso, é uma inteligência suprema. É inteligência suprema. Então, tudo que vem dessa inteligência também é supremo. Não dá para refutar a sua codificação cósmica, portanto. E é ela que nós vamos estudar por meio da doutrina espírita. Tudo bem? Bom, feito essa rápida, né, essa rápida separação de temas, como que o homem, pelo menos, como que a maioria de nós, por milênio, né, por milênios, tem encarado essa ideia de justiça divina, né? Porque passa por essa questão de justiça. Né? Quando nós falamos de código penal da vida futura, a gente está falando de pena. A gente está falando de alguma coisa que vai acontecer conosco. Né? Bem, dito isso, né, segundo os homens, e prepondera ainda nesse momento atual da nossa sociedade, né, é massivo, inclusive, essa aceitação de que Deus, por exemplo, né, admite-se, né, admite-se a existência de Deus. Nós estamos falando daqueles que aceitam, daqueles que são espiritualistas, né, não estamos falando, né, de uma concepção meramente materialista, porque o materialista refuta isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando, né, daqueles todos que admitem a existência de um Deus. Mas sob a ótica humana, ainda carregamos como registro em nós, né, a ideia de que Deus é um indivíduo. Ainda carregamos a ideia do Deus persona. E uma vez que construímos esse Deus e personificamos Deus, nós também, por via de consequência, colocamos nele, inserimos nessa construção divina todas as características que nós extraímos do ser humano. Então nós admitimos um ser superior, Deus, mas criando ele a nossa imagem e semelhança, mas tomando como ponto de referência nós o formatamos a nossa imagem e colocamos nele as nossas características. Uma vez que se faça isso, nós personificamos Deus. E mais, admitimos que Deus, nessa conjectura, gerencia os nossos destinos. Então, o ser humano, admitindo Deus como persona, fala, na sua grande maioria, que ele é o responsável pelo gerenciamento dos nossos destinos. Tudo o que nos ocorre, tudo aquilo a que nos submetemos, todas as nossas experiências, positivas ou negativas, felizes ou tristes, decorrem de uma vontade que não se concretiza, que não emana daquele que experiencia aquela situação, mas essa vontade parte desse Deus persona, né? E uma vez que essa vontade emana dele, né, nós, de acordo com os atos praticados, né, estamos afetos também à sua pena
ou a sua concessão de felicidade. Ou seja, esse Deus persona, sob a ótica humana, é aquele que fixa as penas e os gozos mediante sistema inquisitório. O que é um sistema inquisitório? Sistema inquisitório é aquele processo em que na mesma pessoa se conjugam, eu passei os slides aqui, se conjugam, primeiro, a acusação, segundo, o julgamento. Ou seja, esse Deus persona, ele nos submete, primeiro que ele gerencia as nossas vidas, Nós admitimos isso, na grande maioria das vezes. Mas não só. Nós ainda dizemos que é Deus, por ser supremo, a prerrogativa de nos acusar e de nos condenar ao seu mero alvedrio. E detalhe, arbitrariamente, porque uns se colocam em determinadas experiências de vida e outros se colocam em outras experiências de vida. Nossas vidas são diferentes. E a depender das nossas ações, nós somos julgados por ele. Bem, veja que há uma certa incongruência nesses fatores, porque, bem, se os nossos destinos são traçados com base num gerenciamento de um terceiro, esse ser supremo divino, e dele parte, por processo inquisitório de acusação e julgamento, as nossas penitências ou os nossos gozos futuros, a nossa felicidade futura, há um problema crucial, porque nesse processo todo nós somos meros fantoches da divindade. Somos pessoas que se submetem inderrogavelmente a tudo aquilo que emana dessa divindade. E aí é que surge o problema, porque nós não temos, nós tanto podemos sermos julgados de forma benéfica como podemos ser condenados. E ainda existe um terceiro fator, um fator que ele ainda criou eleitos, ou seja, uma classe que foi criada e que não precisou submeter a nada dessas experiências que nós nos submetemos, porque já vivem em extrema felicidade porque foram criados dessa forma. Então, assim, a justiça, a balança, ela fica desnivelada nesses pontos. Porque uns se submetem a muita dificuldade, outras nem tanto, sob a ótica material, e outros sequer precisam se submeter a dificuldades maiores ou menores, porque já foram criados perfeitos. Então percebam que no final de tudo isso, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar porque irremediavelmente nós estamos afetos, a depender das nossas atitudes, ao céu, ao purgatório ou ao inferno. Prepostos de um Deus fixam as diretrizes das nossas vidas na matéria. E veja que interessante. O ser humano se elege, o ser humano se coloca na condição de representante desse Deus persona e nos ditam objetivamente, ou seja, criam um manual de conduta que deve ser seguido igualmente por todos nós, independentemente das circunstâncias, das especificidades das nossas vidas. E esses prepostos que representam Deus também se investem do poder inquisitório. Basta nós verificarmos isso ao longo da história. A igreja, em outros momentos, submetia aqueles que não compactuavam com as suas diretrizes dogmáticas a um processo de julgamento sob o fundamento de que que a vontade divina preponderava nessas situações, e acusavam e julgavam. Então perceba, esse processo inquisitório ele foi transportado para Deus, porque o ponto de referência somos nós nessa perspectiva da justiça divina segundo os homens. Então nós colocamos essa perspectiva inquisitória em Deus e criamos esse Deus persona e dissemos que esse Deus persona também é inquisitório, é inquisitivo, que ele acusa e julga, que ele gerencia os nossos destinos. Então essa foi uma ideia
inicial. Isso ainda tem muita força, né? Isso ainda tem muita força, isso ainda tem muita aceitação, mas nós estamos aqui com muito respeito, com muito carinho, né? Porque nós precisamos entender que cada um de nós tem o seu momento e tem e deve buscar, portanto, as respostas com base naquilo que nos incomoda. Então, se isso tudo ainda faz sentido para nós, que bom, porque é melhor ter uma religião do que não ter. É muito importante que nós nunca nos esqueçamos do lado espiritual, não importa onde estejamos. É de extremada relevância que nós tenhamos essa educação espiritual, para que a matéria não nos absorva na totalidade, que nós nos transformemos em seres autômatos que vivemos, mas deixamos de existir. Se essas instituições religiosas existem até hoje, é porque existe realmente uma finalidade para elas, né? Elas ainda, né, dão nortes para aqueles que não sabem o caminho a seguir. E é muito importante isso, né? As religiões são importantes nesse aspecto. Cada espírito encontra-se num momento evolutivo, compreende de uma forma específica. E, portanto, nós não temos o direito, né, de atacar A ou B, mas nós não podemos ignorar a racionalidade que emana da doutrina espírita. Nós não podemos ignorar o fato de que a doutrina espírita se revela na condição de consolador prometido, na condição daquela promessa feita pelo Cristo, que seria o seu evangelho redivivo, né? Novamente a circundar os espíritos encarnados com a ideia de esclarecimento das suas diretrizes anteriormente apresentadas num processo ilustrativo que nós conseguimos obter pela leitura do Evangelho do Novo Testamento. A doutrina espírita é esse resgate do seu Evangelho à luz da razão. Então nós vamos aqui, né, nesse momento, apresentar, portanto, a perspectiva de justiça segundo o Espiritismo. E o Espiritismo diz, ele é enfático ao dizer que ele não se apoia numa autoridade de natureza particular para formar um código fantasioso. Ou seja, essa ideia que todos nós muitas vezes temos do Deus persona, do Deus que gerencia as nossas existências e que exerce influência direta e não nos possibilita, né, tomar as rédeas das nossas vidas, a doutrina espírita ela vai refutar esses fundamentos, dizendo que isso não é racional, não é lógico e não se sustenta. E tanto não se sustenta que nós estamos tendo um aumento significativo de pessoas que muitas vezes, não encontrando respostas em determinadas instituições, abandonam inteiramente o lado espiritual e buscam satisfazer-se com as respostas meramente materiais. Porque, dado o avanço intelectual dos espíritos, muitas das ideias, dos dogmas apresentados hoje não nos alimentam mais. E é isso que nós estamos tentando, né, esclarecer por meio da concepção racional de justiça divina segundo o Espiritismo. Então acompanhe esse esquema que nós fizemos, ele vai resumir basicamente, né, ele vai nos dar maiores esclarecimentos sobre o Código Penal da Vida Futura. Então, vamos acompanhar aqui, né? De acordo com a doutrina espírita, né, de acordo com a análise dos elementos gerais do universo, admite-se doutrinariamente a existência de 3 elementos: Deus, Espírito e Matéria. Nós não vamos falar disso com profundidade. Nós vamos fixar as nossas atenções em Deus, cuja definição constante no Livro dos Espíritos, na questão primeira, é que esse Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E um dos importantes atributos
da divindade, um dos importantes atributos da divindade é a soberana justiça. Deus é soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo e bom, ele é todo amor. E nesse processo de bondade, de benevolência, Deus cria o princípio espiritual ou princípio inteligente. Esse princípio espiritual ou princípio inteligente é um outro elemento que pertence a essa tríade fundamental Deus, Espírito e Matéria, né? Deus sendo a inteligência suprema, e causa primária de todas as coisas, e sendo soberanamente justo e bom, ele, com a sua vontade, e nesse mistério ninguém consegue imergir, ele cria esse princípio espiritual ou princípio inteligente, que é chamar aquele espírito com E minúsculo que nós extraímos das primeiras questões do Livro dos Espíritos. Diferentemente de Deus, esse princípio inteligente, ele não é criado, portanto, não existe, né? Não se admite doutrinariamente a criação de eleitos, de seres perfeitos. Esse princípio inteligente, ele é criado. Se ele é criado, ele não é eterno. Ele é imortal, porque relatam os espíritos que esse princípio inteligente, embora tenha tido uma origem, não tem um fim. E esse princípio inteligente, ele é passível de aprendizado, ele se submete a aprendizado constante. Se submetendo a aprendizado constante, nós podemos dizer que ele se aperfeiçoa, ou seja, há em nós a capacidade do aperfeiçoamento, da perfectibilidade. E nós vamos nos aperfeiçoando com base nas experiências que vamos tendo ao longo dos nossos processos existenciais em reinos inferiores, estagiando no mineral, no vegetal, no animal, né? Construindo, né? nesses reinos inferiores os primeiros estágios evolutivos das nossas potencialidades, né? Então, nós vamos aprendendo a agregar na matéria, depois nós vamos adquirindo sensibilidade quando estagiamos no reino vegetal, depois nós vamos desenvolvendo instinto no reino mineral, e, por conseguinte, quando já adquirimos condições para, né, animarmos corpos orgânicos e pertencer ao reino dos homens, nós dizemos, então, que esse espírito que anteriormente foi criado simples e ignorante, agora ele assume a condição de ser individualizado, capaz de pensar, ter vontade e escolher por si. Ou seja, se nos reinos inferiores da natureza, se nos estágios iniciais, nós nos submetíamos às circunstâncias do determinismo divino, que se materializavam por meio das leis criadas por Deus, e nesse particular estávamos a ela afetos, né? E a respeitávamos, na condição de homem, nós temos o despertar da consciência. E quando a consciência é desperta, nós somos os responsáveis diretos e imediatos pelas diretrizes da nossa existência. E a partir de então, somos convidados de forma muito mais categórica a sermos co-criadores de nós e do reino que nos circunda. Porque se somos co-criadores desde o primeiro momento em que somos criados, porque auxiliamos no processo de criação, é no reino nominal em que reunimos condições mínimas para contribuirmos de forma mais efetiva no processo de criação. E é então onde nós temos desperto com mais intensidade a capacidade de pensar, a vontade que nos é inerente, a consciência das nossas práticas,
a possibilidade da escolha e, obviamente, o desenvolvimento do amor, né? Uma vez que se tem reunidos minimamente essas potencialidades, nós adquirimos individualidade e passamos, então, a partir daí, a passamos, então, a partir daí, a condição de espíritos e animamos a matéria, e por animarmos a matéria, né, nos submetemos a um corpo fluídico, né, ao perispírito. Esse perispírito tem uma formatação parecida com o corpo físico, embora muito mais sutil. Então, o espírito, perispírito e matéria formam a tríade, né, que irá proporcionar a experiência do espírito encarnado. Uma vez que esse espírito encarnado deixa o mundo corpóreo, ele retorna para a erraticidade, e assim o fará tantas quantas vezes sejam necessárias em respeito às necessidades do cumprimento das provas e expiações, para que em um dado momento tenhamos condições de assumirmos a condição de espíritos perfeitos, né? Espíritos que já se encontram em condições que não exigem dele mais a necessidade do reencarne, né? de reencarnação. Já assumimos, portanto, nesse estágio, a condição de espírito de primeira ordem. Não há necessidade mais de reencarnar. Bom, muito bem. A partir daí, esse processo todo é o processo que explica basicamente o Código Penal da vida futura. E por quê? Bem, porque diz a obra O Céu e o Inferno, né, nesse capítulo. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Ou seja, a alma ou espírito vai suportar na vida espiritual as consequências das imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea, né? Então, esse ponto é muito interessante, porque nós vamos verificar na obra Céu e Inferno que esse Código Penal reúne 33 preceitos, reúne 33 postulados que vão materializar basicamente o que é esse Código Penal da vida futura. Mas aqui nós reunimos os aspectos mais importantes para elucidá-los de forma mais minuciosa. E o primeiro deles é exatamente esse ponto que nós apresentamos agora, né? Que a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou durante a vida, né? Então, se nós, na condição de espíritos encarnados, né, nos submetemos a provações e, sobretudo, a expiações, e dela não nos libertamos, ou seja, damos aso às vicissitudes, permitimos que as nossas inclinações, as nossas tendências, né, nos subjuguem de alguma forma, quando do retorno ao mundo espiritual, que também nós chamamos de erraticidade para aqueles que ainda precisam retornar à matéria, nós vamos suportar no mundo espiritual também as consequências de todas as nossas imperfeições. Então, a felicidade ou infelicidade, ela estará diretamente ligada ao grau de depuração ou ao grau das nossas imperfeições, né? Uma segunda questão importante, né? Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, assim como nenhuma qualidade que não seja fonte de ventura. Por conseguinte, o grau de sofrimento ou felicidade é proporcional aos predicativos suscitados, ou seja, a imperfeição ou a felicidade, né? Ou as atitudes desagradáveis geram sofrimento. As atitudes benéficas geram felicidade. Essa é a questão fundamental que nós estamos trabalhando. Muitos de nós, quando têm os primeiros contatos com a doutrina espírita, muitos de nós
tem uma preocupação muito grande, né, em saber o que nós fomos nas vidas passadas. Muitas vezes a gente chega por curiosidade, né, ou às vezes chega pela dor, muitas vezes até pela dor, né, algo acontece no nosso meio familiar, né, próximo a nós, e nós buscando conforto, buscando acalento, buscando ajuda, nos socorremos da doutrina espírita, que é em si consoladora, que é em si esclarecedora, e através dela, né, muitas vezes a gente dá mais importância a saber aquilo que nós fomos lá para trás. Bem, o passado é passado, embora a continuidade das vidas pretéritas ainda exerçam influência sobre a atual. Mas o que passou, passou. E às vezes a gente quer saber o que nós fomos, né? Nos estudos presenciais que nós fazemos, nós damos... Não precisa muito para saber o que nós fomos no passado. Não é preciso muito. Não é preciso ir até um médium, pedir, né, ajuda do médium para que o médium, né, se conecte com o plano espiritual e o plano espiritual dê o subsídio e nos relate precisamente aquilo que nós fomos. Se nós estamos no planeta Terra, basta entender exatamente o que está acontecendo no planeta, né? Basta entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e longe de nós. Basta abrir a internet, basta ligar a TV. Nós vamos perceber que o mal tem feito muito barulho e nós estamos inseridos nessa sociedade. Basta que nós olhemos para o nosso íntimo e nos indaguemos, nos questionemos. Quando que... será que eu já senti em algum momento ciúme? Será que eu já fiquei triste com alguém? Será que eu já... Enfim, será que eu já, de alguma forma, eu já me enraiveci, fiquei irado, né? Tive inveja? Se em algum momento dessa nossa trajetória algum desses sentimentos já nos ocorreu, é simples a resposta. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos que não reúnem em si ainda a evolução necessária para gozar da extrema felicidade, né? Então, não somos necessariamente ruins na vida passada. Então, não precisa muito esforço para saber o que nós fomos no passado. Agora, nós precisamos entender o que vai nos acontecer no futuro se nós não mudarmos a nossa conduta, né? E aí, nesse ponto, o item 2 é esclarecedor, né? Não há só uma imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, assim como nenhuma qualidade que não seja fonte de ventura. Por conseguinte, o grau de sofrimento ou de felicidade é proporcional aos predicativos. Ou seja, se eu reúno todas as vicissitudes hostis que me estagnam, que não me permitem caminhar, e eu dou voz a elas e permito que ela, né, gerencie o meu processo na matéria, obviamente que as consequências para a erraticidade não serão boas também, né? Isso é importante ressaltar. Mas em virtude da lei do progresso, cada alma tem a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta ou libertar-se do mal que possui, segundo os seus esforços e a sua vontade. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, né? Muitas vezes a gente olha para o outro com a nossa régua de medir. Então nós nos espelhamos no outro e muitas vezes gostaríamos que o outro, né, se comportasse da forma com que nós nos comportamos. E se ele não o faz, ou se ele, né, ainda anima, né, ainda dá voz, ainda permite que a brutalidade, que a violência, né, faça parte dele, nós execramos essa pessoa e dizemos, é um criminoso. E é um criminoso e merece ser extirpado da sociedade.
é importante que nós, sob a ótica espírita, não sejamos ingênuos, mas busquemos o progresso. E quando nós estamos dizendo que nós devemos buscar o progresso, nós devemos nos recorrer aos preceitos de Jesus, nas bem-aventuranças, né? Para que nós sejamos homens de bem verdadeiramente, nós precisamos deixar de usar a nossa régua de medir com o outro, porque nós também carregamos em nós muitas vicissitudes que ainda não foram resolvidas, que ainda não nos libertamos delas, né? E nesse aspecto, nós também somos maus. Então a gente olha para um criminoso e diz: o criminoso é mau. Mas quantos de nós também não se colocam na condição de criminosos, que embora a sociedade não tenha acesso às nossas condutas, existe um tribunal que tem esse acesso, que é a nossa consciência. Então, nesse ponto, é importante que nós não façamos juízo de valor do outro, porque Deus não faz juízo de valor do outro. Deus ama de forma absoluta nós e ama de forma absoluta a bactéria. Deus ama de forma absoluta tudo o que dele emana. Deus não relativiza o seu amor. Deus ama da mesma forma aquele que se esforça para o bem, como Deus ama absolutamente o criminoso que mata, que comete crimes, que sob a perspectiva social é uma pessoa que não se amolda à convivência. Então, se Deus ama absolutamente, nós não temos o direito de agir de forma diferente. Percebam, Deus não julga, porque o Deus da doutrina espírita não é o Deus persona, não é o Deus pessoa, não é o Deus que reúne em si aquelas características inerentes ao homem. Deus ama absolutamente porque Deus é absoluto, né? E aí, nesse ponto, é importante que nós paremos, reflitamos, né? Pensemos um pouco mais, sobretudo nesse momento de efervescência que está acontecendo agora. Nós estamos basicamente mergulhados em uma dicotomia política, por exemplo. Eu não vou falar sobre política aqui, eu prometo, mas é só um exemplo claro do que nós estamos falando. Aquele que pertence a um ponto da extremidade ataca aquele que adota um outro ponto de vista da extremidade. E não há um processo de aceitação de si e do outro. Ou seja, nós estamos completamente descumprindo aquilo que Jesus nos ensinou lá atrás, né? Perdoar o inimigo, mesmo que seja nosso inimigo, nós devemos perdoá-lo. Não é fácil. O processo não é fácil. Mas nós não podemos esquecer que se existem algozes e se existem aqueles que nos atacam, nós também já atacamos. E nós ainda atacamos se não nos policiarmos. Porque predomina em nós ainda a característica do espírito imperfeito, não do espírito depurado. Então nós precisamos ter essa responsabilidade de olhar para o outro esquecendo da nossa régua de medir, para que, quando do retorno ao plano espiritual, a despeito talvez de ainda não darmos cabo, né, das nossas imperfeições, que ao menos parcialmente dela nos despojemos, porque uma vez que se cumpre e se liberta de uma determinada imperfeição, não mais se responde por ela, né? A justiça divina é muito clara, muito precisa nesse ponto, né? Nós não respondemos pelas imperfeições que nos libertamos. Então, que nós olhemos as circunstâncias que estão acontecendo agora, né? Que façamos uma autoanálise disso tudo, para que evitemos, na medida do possível, atacar o semelhante. Porque o semelhante está pensando de forma diferente, o nosso próximo está pensando de forma diferente. Mas pensar diferente também é proveitoso, né? Quando se pensa diferente, ainda que se pense errado, através do erro nós podemos refletir dizendo: daquela forma eu não devo pensar.
mas isso não significa que eu devo atacar. É muito importante pensar nisso, né? Bem, vamos caminhando aqui para finalizar os nossos estudos, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês mais algumas ideias aqui. A alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. Céu e inferno e purgatório são relativos, não são lugares, de acordo com a doutrina espírita, não são lugares circunscritos. Porque olha que interessante, isso é importante. A alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Não há necessidade de um lugar para ela. A gente não precisa de um céu, não precisa de um inferno propriamente dito. O céu ou o inferno é criado em nós. Nós carregamos o céu ou o inferno de acordo com os nossos atos, de acordo com o que nós escolhemos, de acordo com aquilo que traçamos na nossa caminhada. Então, se eu ignoro a necessidade do outro, se eu gosto de ser orgulhoso, se eu gosto de atacar o outro, se eu gosto de ofendê-lo, se eu gosto de ficar irado, se eu gosto de sentir ciúmes, se eu gosto de maldizer o outro, né? Se as minhas atitudes estão permeadas nesses aspectos, não tem como dizer que eu consigo me adaptar a um céu, a uma felicidade, porque eu carrego em mim o sofrimento decorrente das minhas imperfeições. Eu sou o Senhor do meu processo existencial. O único tribunal que existe é o tribunal da minha própria consciência. Não é Deus quem me julga. Deus me ama como ama qualquer outro, como ama qualquer um, como ama qualquer criação. Absolutamente ama. Eu, no entanto, me submeto a esse processo, mas não o aceito. E é por isso que eu me coloco distante das leis divinas. Ainda, né? Vou aqui adiantar as ideias. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Logo, o sofrimento também decorre da ausência da prática no bem. Todo mal, né? Todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que o espírito encarnado enfrenta, pode-se julgar a natureza de faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que a causaram. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A falta pode, assim, provocar expiações diferentes segundo as circunstâncias atenuantes e agravantes nas quais ela foi cometida. Não há, no tocante à natureza e duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é a de que toda falta recebe uma punição e toda boa ação tem sua recompensa segundo o seu valor, né? Então veja, não existe regra pronta. Bem, se você age dessa forma e o seu semelhante age da mesma forma, ambos sofrerão a mesma pena. Não necessariamente. Tudo depende do grau de madureza consciencial a que nos dispomos, a que possuímos. Então, se eu entendo mais, eu devo errar menos. Se entendo mais e mesmo assim erro, obviamente que o processo expiatório, né, terá suas agravantes. Ora, sabia e mesmo assim o fez. Agora, se o meu processo, se a minha capacidade de compreensão ainda é limitada, ainda que cometa erro, essa expiação ela será atenuada por via de consequência. Não há, no tocante à natureza e duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme, portanto. Finalizando, né? Finalizando aqui as regras mais importantes, a duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O espírito é, assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. O espírito é árbitro do seu próprio destino, né? E as penas, elas não são eternas.
porque o castigo, né, essa expiação, ela se subordina ao melhoramento do espírito. Uma condição que é inerente à inferioridade do espírito, no entanto, é a de não ver o termo de sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz que para eles o castigo pareça eterno, porque nós somos limitados, e por sermos limitados e errarmos, não conseguimos dimensionar por quanto tempo deveremos suportar aquele determinado sofrimento em razão das nossas atitudes. Mas o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, o Código Penal da Vida Futura reúne em si 33 preceitos básicos. Nós fizemos um compilado disso na exposição de hoje, apenas para que nós saibamos identificar que a justiça divina, segundo a doutrina espírita e segundo a obra O Céu e o Inferno, não emana do Deus persona, mas de um Deus cósmico, que não é matéria, que não está circunscrito, que não está individualizado como nós concebemos a individualização. E mais do que isso, esse Deus, ele não se coloca na condição de inquisitor, pelo contrário, onde existe amor absoluto não existe nenhuma brecha para sentimento hostil. Esse Deus não existe, portanto. Nós somos os árbitros da condução das nossas vidas, portanto, o que suportamos é resultado das nossas escolhas. Não há como culpar um terceiro e nem culpar Deus por aquilo que nós suportamos. Nós somos os responsáveis diretos pelas circunstâncias. E esses preceitos do Código Penal da Vida Futura nos esclarecem quais são as circunstâncias enfrentadas por todos os espíritos nas suas respectivas classes, com base nas suas condutas, E uma vez que nos colocamos na condição de espíritos imperfeitos, é importante não perdermos essa regra básica de melhora, arrependimento. Mas não basta o arrependimento pura e simplesmente. Arrepender-se pura e simplesmente é o primeiro passo para nos libertarmos das vicissitudes, mas não só. Arrepender-se é o início, mas quando eu tenho uma trajetória a cumprir e eu me desvio da trajetória e chego num ponto que eu não deveria estar, não basta arrepender-se de estar naquele ponto, é preciso que se retorne, E esse processo de retorno é aquilo que nós chamamos de expiação, submissão novamente à prova que não demos cabo, para que com ela aprendamos significativamente e nos coloquemos, na condição de cumpridores da legislação divina. Expiação é importantíssima, Mas nesse processo pode ser que nós tenhamos não só errado o trajeto, como no trajeto prejudicado pessoas, prejudicado outros espíritos. Então arrepender-se, não basta pura e simplesmente, é preciso que nós saibamos também que o processo de expiação, nele se insere a necessidade da reparação, ou seja, o que eu fiz para outrem precisará necessariamente ser resgatado, não num processo de olho por olho, dente por dente. Isso não é encampado pela doutrina espírita, mas pela justiça, das penas, pela justiça que a reencarnação nos apresenta. Se fiz mal, as consequências da minha maldade, resultarão nessa ou noutra vida, para que com ela, para que pela dor, a dor se afigure um remédio e esse remédio seja um bálsamo para me libertar da imperfeição e me permitir avançar até onde todos nós estamos destinados a estar, que é do lado de Deus, na condição de espíritos puros. Muito obrigado por aqueles que acompanharam os estudos e vamos então encerrar com a prece, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com Jesus, com os amigos espirituais e com todos aqueles espíritos que na erraticidade também comparecem para estudar conosco. Obrigado, Senhor. Muita luz a todos. Um abraço virtual, mas acima de tudo mental, com muita positividade.
não desanimemos. Tenhamos força, tenhamos resignação e tenhamos coragem de enfrentar tudo aquilo que se coloca diante de nós na condição de obstáculos. E saibamos respeitar o próximo. Estamos precisando saber respeitar mais o próximo. Façamos esse exercício constante para que a doutrina espírita não seja mera absorção de conteúdo intelectual, mas se afigure acima de tudo a verdadeira essência do Evangelho do Cristo em nós. É disso que nós precisamos neste momento. Muita paz, muita luz a todos e que Jesus esteja nos lares de cada uma das famílias que puderam estar conosco e daqueles que eventualmente não puderam, assistir, mas comungam dessa necessidade de consolo, dessa necessidade de respeito ao próximo e, sobretudo, essa necessidade de vivermos mais a doutrina espírita, tão primorosa, tão importante para as nossas vidas. Muita paz a todos, que assim seja. Me despeço. Um abraço fraterno.